Olá, tudo bem com vocês? Oitavo ano. Na aula de hoje nós faremos a correção das atividades que eu encaminhei na aula anterior. Para que nós possamos realizar essas atividades, eu preciso, por favor, que você copie o cabeçalho da aula de hoje com o nome da escola Terra Mater, a data de hoje, segunda-feira, dia 11 de maio, o conteúdo que nós estamos estudando. Estamos finalizando o estudo das figuras de linguagem, a habilidade que nós estamos desenvolvendo, que consiste em ter a capacidade de analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem. A primeira etapa da aula de hoje é a meditação, então caso você ainda não tenha realizado a sua meditação, dê uma pausa nessa videoaula, realize a sua meditação de forma tranquila, de forma calma, retorne para assistir a videoaula para que acompanhe então as correções que eu farei e eu deixarei também uma atividade encaminhada. Os exercícios de hoje são da parada obrigatória, tem início ali na página 37 e vai até a página 38. Vamos juntos fazer a correção então? Bom, há um texto ali para as questões 26 a 28, o mito de Narciso. Narciso era um belo rapaz, filho do deus do rio Céfiso e da ninfa Leríope. Por ocasião de seu nascimento, seus pais consultaram o oráculo Tiresias para saber qual seria o destino do menino. A resposta foi que ele teria uma vida longa se nunca visse a própria face. Muitas moças e ninfas apaixonaram-se por Narciso quando ele chegou à idade adulta. Porém, o belo jovem não se interessava por nenhuma delas. A ninfa Eco, uma das mais apaixonadas, não se conformou com a indiferença de Narciso e afastou-se, amargurada, para um lugar deserto, onde definhou até que somente restaram delas os gemidos. As moças desprezadas pediram aos deuses para vingá-las. Nêmesis apiedou-se delas e induziu Narciso, depois de uma caçada num dia muito quente, a debruçar-se numa fonte para beber água. Descuidando-se de tudo mais, ele permaneceu imóvel na contemplação ininterrupta de sua face refletida e assim morreu. Ele tentava ver nas águas do Estige as feições pelas quais se apaixonara. Exercício número 26. Há intensa adjetivação na construção dessa narrativa sobre Narciso. Cite trechos em que isso ocorre. Bom, nós podemos citar alguns trechos que há nesse texto. Então acompanhe comigo ali no primeiro parágrafo. Nós já temos algumas expressões ali que trazem adjetivos. Vamos ver. Então ali, selecione. Narciso era um belo rapaz, filho do deus do rio Céfiso e da ninfa Leríope. Então eu tenho características de Narciso, ok? E tenho ali no segundo parágrafo informações sobre a ninfa Eco. A ninfa Eco, uma das mais apaixonadas, não se conformou com a indiferença de Narciso e afastou-se amargurada para um lugar deserto. Então, eu tenho várias adjetivações nesses trechos selecionados. 27. Que função assume no contexto narrativo a adjetivação utilizada? Bom, os adjetivos exercem a função de criar imagem de beleza de Narciso e também trazem a intensidade da paixão e dos sentimentos que as ninfas tinham por ele. Exercício 28. A beleza de Narciso é decisiva para o desfecho da narrativa. Como ela influencia esse fim? Bom, a beleza de Narciso faz com que ele se contemple além do limite saudável. E então ele morre afogado na própria admiração, mergulhando nas águas desse lago. Ok? Bom, nós temos ali então agora os exercícios da parada complementar. Nós vamos fazer os dois primeiros juntos e depois essa atividade vai ficar sob sua incumbência para realizar a resolução dos exercícios. Vamos juntos fazer a leitura do texto ali, Pleonasmos. Acompanhe comigo então, por favor. Pleonasmos. Na última terça, a Folha publicou o artigo Com Perdão do Pleonasmo, escrito pelo desembargador Celso Limonge, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. O insigne magistrado encerrou o texto com estas palavras: Enfim, falo com o perdão do pleonasmo de uma justiça realmente justa.
De início, talvez seja bom relembrar o que é pleonasmo. Redundância de termos no âmbito das palavras, mas de emprego legítimo em certos casos, pois confere maior vigor ao que está sendo expresso. Ruais. Redundância de termos que, em certos casos, têm emprego legítimo para conferir à expressão mais vigor ou clareza. Aurélio. Pois é aí que mora o perigo. Como definir o que é legítimo nesse caso? Construções como subir para cima ou entrar para dentro são tidas como pleonásticas, mas basta um lá, subir lá para cima, entrar lá para dentro, que se abre a discussão. É pleonasmo ou não é? Tomemos como exemplo o caso da expressão bela caligrafia, que muitos ainda consideram um exemplo de pleonasmo que se deve evitar. Quem é que sabe que, ao pé da letra, caligrafia significa bela grafia? Quem é que sabe que o elemento grego cali, o mesmo de caleidoscópio, que possui a variante caleidoscópio, a qual é preferível, significa belo? E quem é que hoje usa caligrafia com sentido literal? Bom, esse texto é do Pasquale Cipro Neto. A primeira questão ali. A qual pleonasmo se refere o desembargador citado por Pasquale Cipro Neto? Nós vamos encontrar essa informação em que trecho do texto? Para isso, eu peço, por favor, que você faça novamente a leitura desse texto, coloque uma pausa, depois de realizar a resposta, despause, então, para poder verificar a resposta. Essa informação do elemento pleonástico, que é citado pelo Pasquale, é encontrada ali no finalzinho do primeiro parágrafo, de uma justiça realmente justa. Pois, de fato, a justiça é justa. Então, dizer que de uma justiça realmente justa acaba repetindo uma informação, ou uma redundância. Ok? Texto para as questões 2 e 3. Nós faremos juntos a questão 2, que é dividida em item A e item B. Ok? Então, vamos lá. A poesia é lavra de palavras numa mina de sentimentos. Ideias cultivadas, lapidadas, sem instrumentos, no disco duro das experiências. No poema, metáforas são construídas e geram efeitos poéticos interessantes. Quais são essas metáforas? Bom, nós vamos precisar relembrar então o que é metáfora, né? A metáfora acontece quando você afirma que algo é aquilo que não é. Ali eu tenho, nos primeiros versos, a seguinte expressão: a poesia é lavra de palavras. Então eu estou comparando de forma implícita a poesia com esse trabalho com as palavras. E tenho ainda ali, agora na segunda estrofe, o que diz o seguinte: ideias cultivadas e lapidadas. O que são ideias cultivadas e lapidadas? Poesias são, então é um elemento elíptico, né, que foi omitido ali, mas se referem a poesias. Então, poesias são ideias cultivadas, lapidadas. Então, são exemplos de metáforas presentes nesse poema. Interprete essas metáforas no contexto do poema. Bom, no que contribuem, então, essas metáforas? Né? Elas auxiliam na construção da ideia de que a poesia é um trabalho com as palavras. E que, como se elas fossem pedras, diamantes que devem ser lapidados. Ok? Queridos, então vocês farão os exercícios ali na continuação, exercício 3 até o exercício 14, que vai até a página 41. Esses exercícios nós faremos a correção em sala de aula, quando as aulas retornarem presencialmente. E eu também gostaria que você realizasse a atividade para fixar. Na página 42 há um diagrama referente às figuras de linguagem que nós estudamos, e aí você tem as informações ali listadas na página 41 para fazer a busca, né? Relembrar os conceitos do que nós estudamos, ok? Então, bons estudos a você e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço!